Bom, a nossa aula de hoje, na verdade, é uma revisão. Então, nós vamos falar sobre distância entre dois pontos, equação reduzida da reta, e aí retas paralelas e retas perpendiculares no plano cartesiano, e distância de um ponto a uma reta. Então, primeiro, distância entre dois pontos. Então, dado um ponto, dados os dois pontos, né? X, ponto A de coordenadas xa e ya, e o ponto B, xb e yb, a distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada entre a diferença do xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Isso daqui é a nossa fórmula. Então, exemplo, determine a distância entre os pontos A e B. Então, distância entre A e B é igual a raiz quadrada xa menos xb, então 6 menos 3 ao quadrado, mais ya menos yb, 2 menos 2 ao quadrado. Isso daqui, então, 6 menos 3, 3 ao quadrado, e 2 menos 2 fica 4 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, raiz quadrada de 25, que é 5. Se caso a raiz aqui não for exata, deixa dentro da raiz. Então, se desse, por exemplo, raiz de 10, deixa como raiz quadrada de 10. Se der para simplificar, simplifica. Então, esse é o nosso primeiro caso aqui. Depois, equação reduzida da reta. Então, sempre que falar em equação reduzida, nós vamos escrever ela nessa forma: y igual a um mx mais q. Só lembrando que esse m é o chamado coeficiente angular da reta e esse q é o chamado coeficiente linear. E para a gente determinar uma equação de reta, a gente sempre precisa do coeficiente m, do coeficiente angular m, e de um ponto por onde essa reta passa. E aí nós usamos essa fórmula aqui que nós já trabalhamos bastante. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Nosso ioiô michiochô. Casos particulares. Retas paralelas. Então, quando que duas retas são paralelas? Quando elas não se encontram. No plano cartesiano, dizer que duas retas são paralelas tem que satisfazer essa seguinte condição aqui, ó. Se a minha reta R tem a equação y igual m, coeficiente angular da reta R, x mais o q da reta R, e a reta S, y igual ao coeficiente angular m da reta S, x mais o q da reta S, elas só serão paralelas se isso daqui acontecer, ó. Se o coeficiente angular for o mesmo nas duas, exatamente o mesmo valor, mesmo sinal, exatamente igual. Aí eu posso afirmar que as duas retas são paralelas. Olha só o primeiro exemplo aqui com relação a isso. Então, exemplo. Sabendo que as retas 3x mais 2y menos 5 igual a 0 é paralela à reta, sabendo que a reta é paralela a essa. Determine o valor de k. Então, eu vou escrever as duas na forma reduzida. Então, essa daqui, a minha primeira. 2y é igual a menos 3x mais 5. Na forma reduzida, só pode ficar o y. Então, y é igual a menos 3x, isso daqui sobre 2, e esse 5 também sobre 2. Então, essa é a equação reduzida dessa reta. Equação reduzida dessa reta. Bom, dessa daqui, ky igual a menos 2x menos 1. Esse k que está multiplicando o y, vou passar ele dividindo aqui também. Então, o menos 2 vai ficar sobre k e o 1 aqui também vai ficar sobre k. Bom, quando que essas duas retas são paralelas? Somente se esse coeficiente angular da primeira for igual ao coeficiente angular da segunda. Ou seja, menos
3 sobre 2 tem que ser igual a menos 2 sobre k. Ou seja, menos 3k tem que ser igual a menos 4. Então, meu k multiplica por menos 1. 3k igual a 4. Ou seja, k igual a 4 terços. Se o k for 4 terços, essas duas retas são paralelas. Depois, retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando elas têm um ponto em comum. No caso, a gente vai trabalhar mais especificamente com as retas perpendiculares. Então, quando que duas retas são concorrentes e perpendiculares? Quando elas têm um ponto em comum e formam 4 ângulos de 90 graus. Para que isso aconteça, de novo, quando eu olho para a equação reduzida da reta, só vai acontecer isso daqui se eu tiver essa condição aqui. Se o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S der como resultado menos 1. Ou, se eu passar esse coeficiente m aqui dividindo, m da reta R for igual a menos 1 sobre o m da reta S. Então, para que elas sejam perpendiculares, tem que acontecer isso daqui. Exemplo. Determine a equação da reta perpendicular à reta y igual a 3x mais 4, que passa pelo ponto. Então, eu quero uma reta perpendicular a essa. Bom, o coeficiente m dessa reta é 3. O coeficiente m, então vamos pensar que essa daqui é a minha reta R. O coeficiente m da reta S, para ser perpendicular a essa, tem que satisfazer isso daqui. Ou seja, menos 1 sobre 3. Então, esse é o meu coeficiente angular da reta que é perpendicular a essa. Aí, para eu determinar a equação, o que eu vou fazer? Ioiô me xoxô. Y menos y0, 1, igual m, então menos 1 terço, que multiplica x menos x0. Y menos 1 igual menos 1 terço de x. Isso daqui vai dar mais 1 terço vezes 3, 1. Y igual menos 1 terço de x mais 1 mais 1. Ou seja, menos 1 terço de x mais 2. Então, essa daqui é a equação da reta perpendicular a essa, que passa por esse ponto. E o nosso último item aqui do nosso resumo, da nossa revisão, que é esse daqui. Distância de um ponto a uma reta. Então, dado um ponto P de coordenadas x0 e y0 e uma equação de reta na forma ax mais by mais c igual a 0, que é a equação na forma geral, a distância do ponto à reta é dada por essa fórmula aqui. Módulo de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então, é basicamente só substituir. Então, olha só. Determine a distância entre essa reta R e esse ponto. Bom, vou olhar então para a minha fórmula. Distância de R a P é igual módulo AX0. Meu A vale 1. Meu X0 vale 4. Então, vai ficar 1 vezes 4 mais meu B vale 2 vezes o meu Y0, que é menos 2, menos o meu C, que é 3, tudo isso dentro do módulo, dividido por raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar módulo 4, 2 vezes menos 2, menos 4, menos 3. Embaixo, raiz de 1 mais 4. Ou seja, módulo, isso daqui dá 0,
menos 3 sobre raiz de 5. Módulo de menos 3, 3. Sobre raiz de 5, vai racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 5, ou seja, 3 raiz de 5 sobre 5. Essa é a distância pedida. Bom estudo a todos.